Muito bem, pessoal, agora que nós já vimos os riscos físicos, os riscos químicos, vamos iniciar então e aprofundar sobre os riscos biológicos. Um assunto também que gera muitas dúvidas. Eu de antemão gostaria de pedir desculpas, pois vou entrar em alguns detalhes básicos sobre agentes biológicos, mas como esse canal atende aos mais diversos públicos, muitas pessoas que assistem ao canal não são da área médica ou da área de saúde e aí não conhecem bem o assunto. Nós vamos começar então desde o básico. Então, para as pessoas que são já da área de saúde, talvez esse início seja repetitivo no conhecimento de vocês. Mas vamos lá. Sempre dentro daquela ideia de que é muito importante conhecer bem o risco. Se você entende bem o risco, se você entende o agente, como esse agente pode penetrar no corpo do trabalhador, como esse agente pode ser absorvido pelo corpo do trabalhador, você vai saber como proteger esse trabalhador através do PPRA, através do EPI correto, da proteção coletiva, das medidas de proteção ambientais em relação a esses agentes. Se você sabe como esse agente pode agredir a saúde do seu trabalhador, você vai saber como controlar a saúde desse trabalhador. Que exames você vai pedir para ver se esse trabalhador está exposto a esse agente ou algum efeito da exposição a esse agente. Então, conhecer bem o risco é sempre essencial. Bom, lá no PPRA, na NR9, no item 9.1.5.3, diz o seguinte, que consideram-se agentes biológicos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, vírus e outros. Vejam que esses outros deixam aberto a presença de outras formas de riscos biológicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho. E aqui vejam, o item cita como agente. E aí, mais uma vez, nós precisamos frisar a diferença entre agente e risco. Então, lá na NR9, diz o seguinte, que para efeito dessa NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho e que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde. Vocês vão ver que, em relação aos agentes biológicos, é muito importante saber o que é agente e risco. Vai depender da natureza desse agente biológico, vai depender da concentração que ele pode estar no ambiente, vai depender se esse trabalhador fica muito tempo exposto a ele. Então nós vamos ver que a natureza do agente biológico, ou seja, o tipo de agente biológico, é muito importante para ele ser considerado um risco. Vamos lá, vamos tentar entender isso melhor. Então, para alguns agentes fica muito claro o que é risco e o que é agente. Então, lá por ruído, para uma exposição de 8 horas, o agente passa a ser um risco acima dos limites de tolerância. Então, acima de 85 decibéis, ele é um risco. Nós precisamos monitorar acima do nível de ação, que é 80 decibéis. Nós já vimos isso. Aqui tem um parâmetro claro de quando o agente passa a ser um risco. Mas e no caso dos agentes biológicos? Como que eu vou saber se uma bactéria passa a ser um risco, ou um fungo, ou um bacilo? Então, vamos tentar entender um pouco isso e ver que esses agentes estão muito presentes em todos os ambientes.
Agora aí na sua pele tem um punhado de agentes biológicos andando na sua pele. No ar que você está respirando tem agente biológico. Na cama, onde você está sentado, na cadeira, seja lá onde você estiver, tem agente biológico. E quando ele passa a ser um risco? Então nós vamos tentar entender isso através desta aula. Então aqui uma criança linda com um pouquinho de baba. Vamos ver esse pequeno vídeo. Veja, nós estamos aproximando da baba dessa criança, da saliva dessa criança. E vamos olhar uma saliva humana de qualquer um de nós no microscópio. É isso aí. Vejam a quantidade de micróbios dentro da sua saliva. Né? Quando o pessoal fala que beijar é trocar bactérias, é mais ou menos isso. Então aqui, bactérias e fungos na pele. Então se você pegar a pele de um indivíduo e raspar e colocar no microscópio, você vai ver essa quantidade de micróbios. Aqui um pessoal coletando amostras com um cotonete dos celulares das pessoas. Aí depois colocou na estufa e olha a quantidade de bactéria que cresceu, que está lá no telefone celular das pessoas. Ácaros microscópicos em todo lugar. Então aqui uma pessoa limpando o carpete, vejam o ácaro aqui andando pelo carpete. Lá no seu lençol da sua cama, se você aproximar e olhar com um microscópio, você vai ver isso aí. Para todo lugar você vai ver pequenos ácaros. Na sua pele, vejam esse experimento. Estão raspando a pele da moça. Agora pega, põe na lâmina do microscópio e vamos olhar o que tem na nossa pele. Olha lá. São pequenos ácaros. Olha. Eles ficam na nossa pele. São vistos apenas ao microscópio. E não faz mal. Vivem aí na nossa pele, vivem aí na nossa cama, no nosso cobertor. Pode causar às vezes alguma alergia, né? Olha aí as nossas fezes. Metade das nossas fezes, do nosso cocô, é pura bactéria. Elas vivem no nosso intestino. E se você não as tivesse no seu intestino, uma das coisas que poderia acontecer com você é você sangrar até a morte, porque elas fabricam vitamina K para você. A vitamina K é uma vitamina importante para o controle do sangramento, né? Porque quando você sangra, corta, o sangue tem que coagular. Então, essas bactérias produzem vitamina K, que é importante na coagulação do sangue. Agora, no experimento, pegando um iogurte de casa aí na geladeira, pega um iogurte, põe na lâmina do microscópio. E se você olhar um iogurte na lâmina do microscópio, o que você vai ver é isso aí, bactérias que estão lá dentro do seu iogurte. Vejam, pequenas bactérias. Ó, aqui dá para ver melhor. São seres microscópicos. São essas bactérias que dão a acidez do iogurte e que faz aquele sabor típico do iogurte. Então, os micróbios estão em toda parte. Agora, quando que ele passa a ser um risco? Nós vamos ter, por exemplo, bactérias. Tem bactérias que em certas situações vão ser maléficas. Hoje em dia, a Escherichia coli, que é uma bactéria bastante comum nas nossas fezes, ela tem sido usada através de manipulação genética para produzir insulina. Então, a insulina que o diabético não vive sem, uma pessoa que tem diabetes, ela tem uma deficiência de insulina. Pode ser uma deficiência total, que acontece na diabetes de crianças, diabetes tipo 1, ou uma deficiência parcial, na diabetes tipo 2, onde a insulina não está sendo suficiente para controlar o nível de açúcar no sangue. Antigamente, essa insulina que no nosso corpo é fabricada no pâncreas,
você tirava a insulina de pâncreas de boi e de porco que você colhia nos frigoríficos. Então, lá nos frigoríficos, quando matava porco, boi, você pegava o pâncreas, enviava para o laboratório e dele extraía a insulina. E a insulina naquela época era a insulina então ou de porco, suína, ou de boi, bovina. Só que a insulina bovina e suína, elas não são iguais à humana. Elas têm uma pequena diferença, principalmente a suína, que é a mais próxima. Mas mesmo assim, algumas pessoas diabéticas desenvolviam alergia ao aplicar a insulina bovina ou suína. E aí como é que fazia? Não tinha muita opção. De uns anos para cá, algumas décadas, a ciência conseguiu desenvolver a insulina humana fabricada por essa bactéria, Escherichia coli. Eles conseguiram injetar o gene que fabrica a insulina humana no gene da bactéria. E a bactéria, então, hoje em laboratório, fabrica insulina. Portanto, uma bactéria hoje extremamente importante para o ser humano, fabricando remédio para o ser humano. Então, digamos que aqui a Escherichia coli está numa situação de bactéria do bem. E a Escherichia coli é a principal causa de infecção de bexiga de mulheres, da cistite que chama, infecção urinária. Então aqui no caso ela está causando uma infecção, ela subiu pelo trato urinário da mulher, pela uretra da mulher, e é muito raro infecção de bexiga em homem, porque o canal é mais longo, mas as mulheres têm muita infecção de urina, de bexiga. Exatamente porque, como eu disse, essa bactéria vive ali na região anal, né, nas fezes, nossa, tem muito. E ali ela não causa nenhum problema, mas quando ela sobe pelo canal da urina e chega na bexiga, ela causa uma infecção. Então, vejam que é muito difícil você separar quando esse agente biológico passa a ser um risco. Aqui uma outra situação, fungo. Aqui você está vendo um fungo numa laranja. Esse fungo aqui é o penicillinum. E ele pode, então, fabricar o famoso antibiótico penicilina. O primeiro antibiótico, nós vamos ver isso mais para frente. Primeiro antibiótico descoberto. Então, esse fungo está fazendo um bem. Mas esse mesmo fungo, não esse penicilino, mas outro tipo de fungo, pode causar uma infecção de pele, por exemplo. Como essa aqui que nós estamos vendo, essa micose do pé aqui. Então, quando passa a ser um risco? Quando é apenas um agente ambiental? É preciso saber que a maioria dos micróbios do mundo são inofensivos aos seres humanos. Ou seja, são agentes, estão presentes no ambiente e não riscos ao ser humano. Então, primeiro, o que é micróbio, né? Bio é vida, micro é microscópico. Então, são vidas que só conseguem ser observadas através do microscópio. Então, são seres muito pequenos que você só consegue observá-los através de aparelho microscópico. Então, poucos micróbios são sempre patogênicos. Dos micróbios que estão aí no ambiente, poucos são sempre patogênicos, sempre vão causar doença. Alguns podem ser patogênicos e a grande maioria não são patogênicos, ou seja, não causam doenças. Patogênico significa gerar doença. As algas microscópicas, por exemplo, que são seres microscópicos, as algas elas produzem 30 a 50% de todo o oxigênio que respiramos. E as algas estão aí presentes em todos os riachos, rios, mar. Onde você nada, onde você se banha aí, está cheio de algas. Você só consegue ver com o microscópio. Então, alguns conceitos são muito importantes para você saber quando um agente biológico será um risco
esses conceitos são mais da área de quem trabalha com a saúde, mas é importante a gente mostrar para vocês aqui. Infectividade. Infectividade é a capacidade de um agente de penetrar no corpo do trabalhador, desenvolver, multiplicar no corpo do trabalhador, ocasionando uma infecção. Por exemplo, o vírus da gripe tem alta infectividade. Facilmente se transmite às pessoas suscetíveis. Então, é um agente que tem alta infectividade. O que é alta infectividade? Capacidade de penetrar e multiplicar no organismo de um ser humano. Então, o vírus da gripe tem alta infectividade. Os fungos têm baixa infectividade. Nós convivemos com fungo diariamente, mas eles dificilmente se instalam e multiplicam na pele de um indivíduo. Ele tem uma baixa infectividade. Ele tem uma dificuldade de multiplicar nessa pele, a não ser se houver situações que predisponham esse fungo crescer na pele desse indivíduo. Patogenicidade. Patogenicidade é a capacidade de, depois que entra no organismo do ser humano, causar a doença. Por exemplo, o vírus do sarampo tem alta patogenicidade. Significa que quando o vírus entra, você vai ter a doença. Isso é alta patogenicidade. O vírus da poliomielite, da paralisia infantil, tem baixa patogenicidade. Das pessoas que pegam o vírus, apenas 1 em cada 100 desenvolve a doença. Veja, o vírus do sarampo, se ele entrar no organismo do trabalhador, vai causar a doença, vai ter a doença. A não ser que for vacinado ou que já tiver tido antes, ele vai causar a doença. O vírus da poliomielite, após entrar no corpo do ser humano, pode ou não causar a doença. E na maioria das vezes não causa a doença. Apenas nas pessoas mais susceptíveis. Cerca de 1 em cada 100 desenvolve a paralisia infantil. Então isso é patogenicidade. Virulência. Virulência é a capacidade de gerar casos graves e morte. Então indica a quantidade de pessoas que morrem quando se expõe àquele agente. Por exemplo, o vírus da raiva. Ele tem uma alta virulência. Significa o seguinte, que quem pega o vírus da raiva quase sempre é fatal. É muito difícil alguém que pega o vírus da raiva não morrer. É raríssimo. Então, pegou raiva, morre. Alta virulência. E o vírus do sarampo? Nós vimos que ele tem uma alta infectividade, ou seja, pega fácil. Tem uma alta patogenicidade, ou seja, depois que entrou no corpo, vai ter a doença. Mas ele tem uma baixa virulência. Todo mundo tem a doença, porém poucos morrem da doença. Geralmente quando morre de sarampo é porque tem outros fatores que facilitam essa morte. Tipo, uma criança desnutrida, uma criança com outros problemas de pulmão, coração, enfim. Então, é um vírus que tem alta infectividade, alta patogenicidade, porém mata pouco, baixa virulência. Imunogenicidade é a capacidade do agente de gerar resposta imune. Por exemplo, sarampo, rubéola, cachumbo tem alta imunogenicidade. Pegou, não pega mais. Então quem já teve sarampo não tem mais sarampo. Quem já teve rubéola não pega mais. Quem teve já cachumba não pega de novo. Então são agentes que têm uma grande imunogenicidade. São capazes de produzir resposta imune. Então, na próxima vez que a pessoa entra em contato com aquele agente, o organismo já tem anticorpo para proteger contra adoecer novamente daquele agente. Já o vírus da gripe tem baixa imunogenicidade. Todo mundo sabe que gripa uma vez, daqui a pouco pode gripar de novo. O ano que vem gripa de novo. Então, é um vírus que gera baixa resposta imune. Então, é um agente de baixa imunogenicidade. Muito bem, dentro dos agentes biológicos que a NR9 traz para a gente, está lá. Quais são microscópicos e quais são macroscópicos? Né?
tem agentes biológicos que a gente não precisa de aparelhos para ver. São macroscópicos, ou seja, macro é grande. Então não precisa de aparelho para você vê com o olho mesmo, a olho nu que a gente fala. E muitos são microscópicos, ou seja, você só consegue ver através do microscópio. São micróbios, são vidas pequenas. Então, bactéria é sempre microscópico, não existe bactéria que você vê sem aparelho. Fungo nós temos fungos microscópicos e fungos macroscópicos, que você vê sem aparelho. Bacilo é um tipo de bactéria, nós vamos ver essa diferenciação que foi feita na NR9, mas são seres microscópicos. Parasitas, nós temos parasitas microscópicos e parasitas macroscópicos. Protozoários são parasitas microscópicos. Nós vamos ver que, na verdade, eles fizeram essa diferenciação, mas, na verdade, o protozoário é considerado um parasita microscópico. Vírus são microscópicos e outros que podem ser macro ou microscópicos. Muito bem. Vamos começar então pelas bactérias e bacilos. Os bacilos e bactérias são seres microscópicos, ou seja, você só consegue ver com aparelho, com um microscópio. São seres unicelulares, ou seja, só tem uma célula, e são procariontes, são seres de uma célula só e que não tem núcleo. Então, se você olhar esse desenho aqui, o material genético da bactéria está esparso, ele está espalhado dentro da célula da bactéria. Não tem um núcleo onde fica o material genético dela. As bactérias têm várias formas. Ela pode estar em forma de esférica, que é o chamado coco. Então, por exemplo, alguns de vocês já devem ter falado de estafilococo. Estafilococo é uma bactéria de forma arredondada assim e que costuma ficar juntadas em forma de cacho de uva. Então, isso aqui é um estafilococo. O streptococo é uma bactéria arredondada que costuma dar esse formato aqui, juntar em forma de corrente assim. Então, esse é um streptococo. A bactéria que tem forma de bastão, vejam, comprida assim, parece um bastão, é um bacilo. Um bacilo nada mais é do que uma bactéria em forma de bastão ou em forma de bastonete. A bactéria também pode ter uma forma de vírgula, como é o vibrião. Um exemplo é o vibrião da cólera. Ou a bactéria pode ter forma espiroqueta, ou seja, parece uma espiral. Aqui está uma bactéria, ela toda parecendo um espiral de caderno aí, né? Uma mola dessas de caderno aí. Então esse formato da bactéria é chamado espiroqueta. Então as bactérias são seres unicelulares, sem núcleo onde vai seu material genético e que tem várias formas. E nós temos milhares e milhares e milhares de tipos de bactérias. Muito bem, então por que a NR9 traz essa diferenciação, bactéria separado de bacilos? Nós vamos ver que a NR9 com isso quis diferenciar alguns bacilos importantes para a saúde humana e que tem comportamentos um pouco diferentes das bactérias comuns. Nós vamos entender isso. Aqui também o normatizador quis separar parasitas de protozoários, sendo que aqui ele colocou os parasitas macroscópicos e aqui os protozoários, que são parasitas microscópicos. Nós vamos entender melhor isso. Só para fins de vocês terem uma boa noção do que é o tamanho de uma bactéria, aqui nós temos um fio de cabelo cortado. Então, se vocês pegarem um fio de cabelo de vocês e cortarem, né, aqui está o fio de cabelo de comprido e aqui está a ponta do cabelo. Então, a ponta do cabelo é isso aqui.
Para vocês terem noção do tamanho de uma bactéria de um vírus, aqui está uma célula vermelha do sangue nosso. Vejam quantas caberiam na ponta de um cabelo. Olha a bactéria, o tamanho dela. Vejam quantas bactérias caberiam na ponta de um cabelo. E o vírus, olha só esse pontinho aqui. Milhares de vírus caberiam na ponta de um cabelo. Então vejam que são seres muito, muito pequenos. São microscópicos mesmo. O vírus, você precisa de um microscópio muito potente. A gente chama de microscópio eletrônico para que você possa ver esse agente. Então aqui mais uma foto que mostra o tamanho de alguns agentes. Então aqui é a célula vermelha do sangue. Olha o tamanho da bactéria perto da célula vermelha do sangue. E aqui o tamanho do vírus perto da bactéria. O vírus é muito menor do que a bactéria. Também temos vários tipos de vírus. Alguns vírus são maiores, outros são menores ainda. Tem vírus que são muito, muito pequenos. Então vamos começar por esses dois agentes, bactérias e bacilos, que estão lá na NR9. E os dois são bactérias, com algumas diferenças para os bacilos, para alguns bacilos importantes que nós vamos citar aqui. Então, as bactérias, como eu disse, são seres unicelulares, é uma célula só, e o material genético dela fica espalhado pela célula. Ela não tem um núcleo como uma célula normal nossa. Então, a nossa célula, ela tem o citoplasma dela e tem um núcleo onde fica o nosso material genético. A bactéria não tem. Então isso é chamado um ser procarionte. É um ser sem o núcleo organizado. E os seres que têm células organizadas com um núcleo são seres eucariontes. Bactéria vem do grego bacterium, que quer dizer bastão, porque as primeiras bactérias visualizadas tinham formato de bastão. Eram bacilos. Nós vamos ver isso mais para frente. O primeiro indivíduo a visualizar essas bactérias, esses seres microscópicos, foi esse indivíduo aqui, holandês. Vou tentar falar o nome dele aqui, Anthony van Leeuwenhoek. Esse holandês, ele foi o primeiro microbiologista. Então, através de um microscópio muito rudimentar, em 1673, ele conseguiu ver esses animalículos. É assim que ele chamou esses pequenos seres que ele conseguiu ver com o seu microscópio rudimentar. Então foi a primeira referência à presença de bactérias. E ele escreveu isso numa carta em 1676. E então aqui começa uma grande revolução na medicina. O mundo se transforma através da descoberta dos micróbios. Até aqui, a medicina achava que as doenças epidêmicas, ou seja, as infecções que pegavam as pessoas, eram causadas pelos ares podres, ou pelo destino, ou por castigo ou praga de Deus, ou era o pecado, ou eram maldições, feitiçaria. Então, as pessoas, até essa época, achavam que essas doenças que pegavam várias pessoas eram uma praga divina, ou porque a pessoa tinha respirado um ar podre. É a chamada teoria miasmática. Miasma quer dizer mancha ou emanação pútrida, ou seja, emanação podre. Pela teoria dos miasmas, locais sujos, imundos, contendo dejetos, lixos em decomposição, emanavam substâncias invisíveis, cheiros, e que essas substâncias eram as causadoras das doenças e infecções que estavam impregnadas no ar. Por exemplo, malária. A malária, o termo malária vem de mau ar, exatamente porque as pessoas acreditavam que a malária era porque a pessoa tinha respirado um ar pútrido. E como a malária é uma doença causada por um mosquito que dá muito em região pantanosa, região de brejo, muito úmida,
eles achavam que era esse brejo, esse ar úmido, podre de pântano é que dava a malária. Depois nós vamos ver que não é nada disso, que é esse mosquito aí que chupa o sangue e transmite um micróbio. Então, mas o pessoal achava que era isso, então, por isso o nome malária. Então, mau ar. Nos séculos 17 e 18, os médicos, quando tinham uma epidemia, eles usavam a máscara parecido com um bico de passarinho. E nesse bico de passarinho, eles colocavam ervas aromáticas, por exemplo, erva cidreira, hortelã, cânfora, para proteger dos miasmas, ou seja, dos ares pútridos que davam a doença. Então, como eles achavam que era o ar que dava a doença, que era ar podre, eles usavam a máscara com ervas cheirosas para que não pegassem as doenças. Então, antes do descobrimento dos micróbios por esses cientistas, as doenças epidêmicas eram consideradas frutos do pecado, castigo de Deus, praga divina, feitiçaria. E também os médicos consideravam que havia um desequilíbrio dos fluidos do corpo. Para eles haviam 4 fluidos no corpo: a fleuma, que era o catarro, a bile amarela, a bile negra e o sangue. Então, como as pessoas tinham um desequilíbrio de um desses fluidos do corpo, como eles tinham acesso mais fácil ao sangue, eles faziam muitas sangrias. Então o tratamento era tirar sangue do indivíduo, botava sanguessuga, né, que é aquele bicho que chupa sangue, fazia um corte no braço para sangrar a pessoa, através de reza, através de penitência, porque como era considerado um castigo de Deus, ou uma praga divina, era através de rezas que se tentavam curar essas doenças, que nós vamos ver que eram causadas por micróbios. Então o conceito miasmático, ele foi responsável por algumas medidas de saúde pública. Apesar deles não conhecerem que havia os micróbios, como eles achavam que era o cheiro podre de sujeira, isso ajudou a melhorar as condições dos ambientes nas cidades, evitando de deixar lixo acumulado e tal. Começou-se a ter aterros para os excrementos humanos, recolha de lixo, etc. E aqui nós temos então uma verdadeira mudança na medicina e na ciência, através desses 2 icônicos cientistas, Louis Pasteur, da França, Robert Koch, da Alemanha. Esses foram os primeiros cientistas a defender a teoria microbiana das enfermidades. Então, até aqui, até esses 2 cientistas, era aquela teoria que nós falávamos, que as doenças eram pragas divinas, as doenças eram causadas por maus cheiros, as doenças eram causadas por feitiçaria. E são esses 2 cientistas que mudam isso, mostrando que os micróbios, que esses pequenos seres, que estavam por trás das enfermidades, das doenças, mostrando o papel então das bactérias como agente de várias doenças. Pasteur, francês então, foi convidado a verificar por que estava tendo lotes de cerveja, de vinhos que fermentavam, que azedavam. E aí ele descobre então que são as bactérias que estavam azedando esses produtos. E mostra que o processo da fermentação era causado por micro-organismos. E daí vem o termo pasteurização, leite pasteurizado. Foi porque Pasteur descobriu um método de matar as bactérias. Ele esquentava o líquido até 70 graus Celsius por 15 segundos, depois esfriava até 4 graus Celsius, e esse choque térmico matava a maioria das bactérias. E com isso o leite, o vinho, etc. não azedavam. Então
aí foi criado o processo de pasteurização, né? Então aqui, por exemplo, o processo de pasteurização do leite. Ele passa aquecendo aqui inicialmente até 70 graus Celsius, depois passa resfriando até 4 graus Celsius. Com isso você elimina as bactérias e o leite deixa de azedar com facilidade. Então, a pasteurização. Robert Koch, o alemão, descobre 2 bacilos importantes. Primeiro, o bacilo anthrax, ou Bacillus anthracis, que era o causador do carbúnculo. Nós vamos ver que essa doença, esse bacilo, está lá na lista das doenças ocupacionais. Tá? Então é importante conhecer esse bacilo, Bacillus anthracis. Esse bacilo ficou muito famoso na época da queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, onde houve inúmeros ataques biológicos através de envelopes. Os terroristas enviavam envelopes contendo o Bacillus anthracis ou anthrax em forma de pó em cartas, e quando a pessoa aspirava aquele pó, é uma doença muito grave, quase sempre fatal. Tem uma alta letalidade, como nós vimos agora mesmo, alta virulência. Então, o Robert Koch descobre esse bacilo em 1876 como causador do carbúnculo. Depois nós vamos ver por que isso é importante na saúde ocupacional. Posteriormente, ele descobre o bacilo da tuberculose, que ganhou o seu nome, bacilo de Koch. É muito conhecido como bacilo de Koch. O nome correto é Mycobacterium tuberculosis. Então, o Mycobacterium tuberculosis é um bacilo que causa a tuberculose pulmonar no ser humano e também as outras formas de tuberculose no ser humano. A tuberculose, para quem não sabe, a mais comum é a pulmonar, mas ela pode ter outras formas de tuberculose no rim, nos ossos, etc. Então foi uma grande revolução que esses 2 cientistas, Pasteur e Koch, que começam a desvendar que as doenças eram causadas por micróbios e não por maldição divina, ou por feitiçaria, ou porque a pessoa tinha contato com um cheiro podre, ou qualquer outra forma de crendice. A ciência, ela joga luz onde há trevas, através da informação, da formação, tira muito da ignorância do mundo, joga luz e mostra o caminho correto de muitas coisas. E isso fica muito claro no próximo slide. Dr. Hansen, médico, microbiologista, norueguês. Então esse médico da Noruega foi o pesquisador e descobriu o bacilo da lepra ou da hanseníase, por isso que chama hanseníase, por causa do Dr. Hansen. Esse norueguês então descobre que essa bactéria aqui, um bacilo, está aqui rosado, é que é o causador da lepra. Nós todos sabemos que a lepra era considerada uma praga de Deus, era uma doença de citação bíblica, né? Filmes e livros foram escritos em função dessa doença. O filme mais famoso, que ganhou vários Oscars, Ben-Hur, que conta a história dele e das irmãs que ficaram leprosas e eram curadas, né? Então, tem passagens bíblicas onde os leprosos eram curados. Então, era uma doença que até a descoberta do Dr. Hansen, da bactéria, do bacilo de Hansen, era considerada uma doença, maldição divina, praga, culpa, pecado, que gerou essa doença.
Vocês vão ver que essas pessoas sofriam muito, eram isoladas, a polícia vinha, pegava e arrastava da sociedade para o isolamento. E a partir daí começa-se a mudar então o conceito do que era a doença. Então era uma infecção por um micróbio. Então a ciência jogando luz nas trevas da ignorância, de achar que isso era praga divina, que era maldição, que era pecado da pessoa, ou que era feitiçaria, todas essas crendices. Então, já lá entre os hebreus, na Bíblia, o diagnóstico de lepra não estava a cargo dos médicos, e sim dos sacerdotes, lá dos judeus, dos hebreus, do Velho Testamento. Ela era considerada evidência do pecado, que traduzia tanto a corrupção da carne como a do espírito. Era a expressão do castigo de Deus. Em Levítico, no Antigo Testamento, está escrito: quem quer que tenha lepra será pronunciado impuro e deverá morar sozinho. Então vejam que era considerado realmente uma praga divina quem adquiria essa doença. A Igreja Católica, nos seus concílios de Ancira no ano de 314 e de Lyon em 583, restringiam severamente o contato com os leprosos. Quando era feito o diagnóstico, passava-se ao processo de exclusão social. A pessoa era excluída da sociedade. E essa exclusão era acompanhada de um ritual impressionante. O leproso era vestido de uma mortalha. Mortalha, para quem não sabe, são aquelas vestes com que se veste o defunto, o cadáver, e rezava-se uma missa fúnebre. Era como se a pessoa estivesse morta. Então a igreja aconselhava que, adquirida a lepra, esse indivíduo tinha que sair da sociedade, ser expulso da sociedade, e rezava-se uma missa fúnebre de corpo presente, ou seja, o indivíduo estava vivo e era rezado uma missa fúnebre, como se ele estivesse morto. E ele então era conduzido ao leprosário, ao lugar onde ia habitar, fora dos limites da comunidade. Então essa pessoa morria para a sociedade, era isolada, porque eram amaldiçoados. Eram pessoas vistas como impuras, como portadoras de um castigo de Deus. As instruções que a igreja dava para os leprosos eram o seguinte: não podiam entrar nas igrejas, não podiam entrar nas hospedarias ou casas, não poderiam tocar objetos de uso comum, corrimões de escada, por exemplo. Tinham que usar vestimenta especial e carregar um sino que anunciasse a sua presença. Então as pessoas leprosas, quando estavam chegando perto da sociedade, tinham que bater um sino para anunciar que elas estavam chegando. Vejam como a ciência mudou a história desta doença. No Brasil, até meados do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados. Uma política que visava muito mais ao afastamento dos portadores do que ao tratamento efetivo. Apenas em 1962, a internação compulsória dos doentes deixou de ser regra. Eu mesmo conheci uma senhora que adquiriu lepra na juventude e ela conta que ela era casada, a polícia veio, o marido não tinha, ela simplesmente foi carregada pela polícia e despejada num desses leprosários. E lá ela teve que reconstruir a vida, casar com outro leproso e assim seguiu a vida isolada num leprosário. Então aqui estão fotos de 2 leprosários aqui do Brasil. A entrada do Hospital Colônia de Itapuano, em Porto Alegre. As muretas da esquerda e as muretas da direita da foto eram um divisor. Mesmo quando as famílias vinham visitar, não havia contato físico. Ficavam olhando de longe. Então do lado de cá ficavam os sadios e do lado de cá os doentes.
Aqui uma outra colônia lá em Betim, perto de Belo Horizonte. Então, os leprosos eram isolados. E hoje nós sabemos que a lepra, a hanseníase, é uma doença totalmente curável. Você vai tomar os quimioterápicos, antibióticos, que vão matar essa bactéria, a bactéria Mycobacterium leprae, é um bacilo, e a pessoa não vai chegar nesse estágio que chegava antigamente, né? Perdendo todos os dedos, com essa face típica do leproso. Você vai pegar pessoas com manchas assim iniciais, às vezes manchas maiores, o rosto um pouco mais infiltrado, mas tratando, você vai ficar 100% livre da doença. Portanto, não é uma doença praga de Deus ou fruto do pecado. Ainda um tempo atrás eu vi na televisão um pastor falando que o indivíduo tinha pecado e Deus tinha mandado a lepra para ele. Isso me deixa revoltado, porque nos tempos de hoje, usar a hanseníase como um castigo de Deus. Hanseníase é uma doença infecciosa, é uma bactéria, e que você tratando, você vai ter 100% de cura. Basta a educação do povo no sentido de identificar as manchas, os sintomas da doença já no começo, porque você evita a evolução para as formas mais graves. Mais uma vez, totalmente curável, graças às descobertas de cientistas como Pasteur, Koch, Hansen e os pais da microbiologia, os que descobriram a bactéria e jogaram luz nas trevas da ignorância. O bacilo de Koch, então, descoberto pelo Dr. Koch, que é o Mycobacterium tuberculose, também um bacilo. E também muitas pessoas que sofriam dessa doença eram isolados nos sanatórios. Então aqui um sanatório em Campos do Jordão. Naquela época achava-se que o ar da montanha, frio e fresco e puro, faria bem aos tuberculosos, ajudaria na cura. Então muitos sanatórios eram construídos em cidades altas, montanhosas, como Campos do Jordão, etc. Então, a partir da descoberta do bacilo de Koch, começam-se então as pesquisas para se desenvolver tratamentos para matar esse micróbio. E aqui começa outra revolução. Esse médico inglês, Alexander Fleming, um microbiologista, ou seja, um estudioso dos micróbios, ao estudar bactérias, ele deixa uma dessas placas onde ele cultivava bactérias, chamadas placas de Petri. Vejam quantas placas aqui. Ele, por acaso, deixa uma dessas placas aberta. E, junto com o cultivo dessas bactérias, cai um pouquinho desse fungo Penicillium notatum. E ele, um observador, nota que em torno do fungo que cresceu junto com a bactéria, não crescia a bactéria em torno daquele fungo. Veja bem, aqui estão as bactérias crescendo, aqui está o fungo, e vejam que em volta do fungo não cresce bactéria. As bactérias crescem longe do fungo. E ele observou isso foi um acidente, esse fungo caiu na placa, na verdade ele estava estudando bactéria, e ele observou isso, que em volta desse fungo não crescia bactéria. Então, ele foi pesquisar por que as bactérias não cresciam em torno desse fungo, desse Penicillium. Na época ele estava cultivando o Staphylococcus, que eu disse que é aquela bactéria que tem forma de
esfera e junta-se em forma de cacho de uva. Então ele estava cultivando Staphylococcus, estudando Staphylococcus, e observou que em torno do fungo não crescia Staphylococcus. E aí ele foi pesquisar e chegou à penicilina, o primeiro antibiótico descoberto em 1928. Aqui então começa uma nova revolução. Nós já tínhamos descoberto que as doenças eram causadas por micróbios, mas até então não tínhamos remédios muito eficazes para matar esses micróbios. E aqui em 1928 começa essa revolução, onde nós teremos o surgimento dos antibióticos. Então a descoberta da penicilina, esse primeiro antibiótico, em 1928, revolucionou a história das infecções. O uso mesmo da penicilina foi só possível durante a Segunda Guerra Mundial. A produção industrial era assim, ela começou durante a Segunda Guerra Mundial. E a penicilina salvou milhares de vidas de soldados aliados na Segunda Guerra Mundial. Muitos dos soldados que morriam na Primeira Guerra ou nas guerras, eles não morriam do ferimento, e sim da infecção que se dava em cima do ferimento. Então, você tinha um ferimento na perna, dava um micróbio lá naquele ferimento, a perna começava a infeccionar, dar pus, apodrecer, e não tinha o que fazer. A maioria amputava a perna na tentativa de cortar a infecção. Os que salvavam sem perna, e outros iam morrer, porque a infecção espalhava pelo sangue, para o corpo, e matava os soldados. E aqui muda totalmente a história na Segunda Guerra Mundial, quando começa a se usar a penicilina, porque começa-se a acabar com as infecções dos ferimentos. Então, o Dr. Fleming ganha o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945. Deixa eu voltar o slide aqui um pouquinho e quero frisar esse termo, antibiótico. Anti quer dizer contra. Por exemplo, anticoncepcional é a pílula que evita a concepção, ou seja, evita a gravidez. Então é contra a concepção. Antihipertensivo é contra a pressão alta. Antibiótico é um remédio que é contra a vida de quê? Do micróbio. Então ele é contra o micróbio. Nós vimos que bio é vida, que micro é vida microscópica. Então antibiótico é uma substância que mata micróbio. Isso é muito importante, porque isso é muito confundido. Nós vamos ver mais para frente que as pessoas misturam muito anti-inflamatório com antibiótico. Vamos continuar. As bactérias, elas se multiplicam. Uma bactéria vira duas tão rápido como 20 minutos. Seria mais ou menos isso em uma velocidade acelerada, mas as bactérias vão crescendo assim. Vão se multiplicando e tomam conta do organismo hospedeiro e mata o ser que ela invadiu. Então, as bactérias em condições favoráveis, cada uma vira duas em questão de 20 minutos. Isso significa que em 4 horas, uma bactéria virou mais ou menos 4.000 bactérias. Em 8 horas, uma única bactéria terá 16 milhões de bactérias. E trilhões delas serão produzidas em 24 horas. Se vocês fizerem a conta de que cada bactéria vira duas em 20 minutos, vocês vão ver que uma virou duas em 20 minutos, aí essas duas mais 20 minutos vira 4, essas 4 em mais 20 minutos viram 8,
mais 20 minutos, 16, e assim vai. Vocês vão fazer as contas aí, vocês vão ver que em 24 horas uma única bactéria produzirá trilhões de bactérias. E assim surge uma infecção por bactéria. Então, após a descoberta da penicilina, começam-se as pesquisas para descobrir os mecanismos de ação, como que esses medicamentos matavam essas bactérias. E aí, os estudos mostram que a penicilina atuava quando a bactéria iria se dividir. Então, a bactéria, quando vai dividir em duas, ela divide o seu material genético e nessa divisão ela não consegue se dividir em duas e se rompe. A penicilina age em especial quando a cápsula da bactéria vai dividir. Então, aquela membrana que envolve a bactéria, quando ela vai se dividir em duas, como nós dissemos, elas se dividem muito rapidamente. E quando ela vai se dividir, aquela membrana fica enfraquecida e rompe. Então, morrem as duas bactérias que estão sendo formadas. Então, aqui nós vamos citar alguns conceitos importantes, como eu tinha dito agora mesmo. Infecção quer dizer que há presença de micróbios. Inflamação pode ter sem micróbios ou com micróbios. Nem toda inflamação nós vamos ter presença de agentes biológicos, ou seja, nós teremos micróbios naquela inflamação. Isso é muito importante, esse conceito, porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, esse indivíduo aqui torceu o pé, seja lá como foi, torceu, vamos supor, descendo uma escada. Ele não tem micróbio aqui dentro. O que aconteceu foi que, ao torcer o pé, rompeu alguns vasos de sangue lá dentro e sangrou, então deu essa mancha roxa. Mas lá dentro não tem micróbio causando infecção, não tem pus lá dentro. Isso é uma inflamação. Quando você quebra um braço, desde que não seja a fratura exposta, ou seja, o osso não saiu para fora da pele, lá dentro não tem micróbio. O que houve foi uma fratura do osso e há uma inflamação em volta dessa região onde houve a fratura, sem micróbio. Quando você tem micróbio, você tem uma inflamação com infecção. É muito importante que vocês saibam que a inflamação é boa para o corpo. A inflamação é uma reação natural do corpo frente a alguma agressão. Como, por exemplo, quando você torceu o pé. Quando você torceu o pé, o que acontece? Conforme a gravidade do entorse, sangra lá para dentro. Você deve ter rompido fibras dos seus ligamentos, fibras dos seus tendões. E essa lesão precisa ser cicatrizada. Então, o que o corpo faz? Ele gera a inflamação. Inflamação que é caracterizada por inchaço, aumento do tanto de sangue que vai para a região, então fica vermelho, quente e dolorido. Por que fica vermelho? Porque vai mais sangue para a região. Para quê? Para fazer a cicatrização. Incha por quê? Porque também foi mais sangue e vazou plasma de sangue para a região, para que se faça o processo de cicatrização. Por que dor? Para você ficar quieto. Imagina se não houvesse dor, você torceu o pé feio desse jeito. Se não houver dor, você não vai ficar quieto e não vai cicatrizar. A dor é um mecanismo fantástico do corpo para dizer, fique quieto. Então, eu quero que vocês entendam que a inflamação é uma reação natural do organismo. Ela é importante para a cicatrização de algum local lesado do seu organismo. Então, quando se há uma agressão, quando se há uma lesão, com ou sem a presença de micróbios,
ocorre a inflamação. E a inflamação é então um fenômeno natural que vai ou combater a presença desses micróbios e ajudar a cicatrizar, ou quando não há micróbios, vai cicatrizar, remover, por exemplo, no caso desse tornozelo, o sangue que está ali derramado, remover todas as fibras danificadas e cicatrizar o local. Então, inflamação é uma coisa natural do corpo frente a uma agressão. Então, como nós dissemos, são características da inflamação. O vermelhidão fica vermelho porque vai mais sangue para o local. Então veja aqui, por exemplo, esse olho, uma picada de abelha. Então ficou vermelho. Por quê? Porque foi mais sangue para a região. Esse entorce no pé, está aqui o tornozelo inchado. Então, característica da inflamação, inchaço. Por que que inchou? Porque derrama plasma na região, vai mais sangue e aumenta a circulação, e também para que os glóbulos brancos do sangue saiam da circulação e vão para a região para ajudar a cicatrização. Então esse líquido sai do sangue junto com os glóbulos brancos e vão para a região, então gera um inchaço. E o calor, né? Porque como vai mais sangue, fica quente então a região. Então, característica da inflamação: vermelhidão, inchaço e calor. E dor. Dor que, como falamos, é muito importante para dizer ao indivíduo que ele precisa repousar aquela região do corpo onde está havendo a inflamação. A inflamação, como dissemos, pode ser com ou sem micróbios. Então, por exemplo, o indivíduo que torceu o pé aqui, não tem micróbio lá dentro, a pele está íntegra, não tem micróbio que entrou nessa inflamação. Foi apenas ruptura dos ligamentos, ruptura de fibras dos tendões, etc., que fez com que houvesse esse mecanismo de inflamação. Aqui, uma picada de abelha. Você pode ter a presença de micróbios, junto com a picada entrou alguns micróbios, mas provavelmente a maior causa da inflamação são as toxinas do veneno da picada de abelha. Então o organismo, diante dessa toxina que está ali, gera uma inflamação para que os glóbulos brancos e os mecanismos de defesa do corpo eliminem aquela toxina do organismo. Aqui uma espinha, então nesse caso nós temos micróbios, nós temos pus. Em geral uma bactéria que nós já vimos ali, que é o Staphylococcus. Ele entra pelo poro da pele, ali na glândula sebácea, e gera pus naquela região. Então aqui nós temos uma inflamação com infecção. Então inflamação nós temos com e sem infecção, e independente se for com ou sem infecção, as características são vermelhidão, inchaço, calor e dor no local. Então aqui exemplos de inflamação com e sem micróbio, com ou sem infecção. Então, por exemplo, você distendeu o músculo da panturrilha ao correr. Aqui dentro não há micróbio, seu músculo rompeu uma parte, rompeu fibras, e isso gera dor, inflamação no local, para que o corpo cicatrize esse músculo que foi lesado. Por exemplo, uma dor na coluna súbita. Você foi pegar um peso e sentiu a coluna. Ali também não tem micróbio, gera uma inflamação no local para cicatrizar, seja lá o que foi lesado naquele momento. Aqui a famosa fratura do Anderson Silva. Então, quebrou a perna. O osso não saiu para fora da pele. Se o osso não saiu para fora da pele, não há micróbio. Isso é a diferença da fratura exposta e não exposta. A fratura exposta, o osso sai para fora da pele e isso então facilita a entrada de micróbios. A fratura exposta é sempre uma fratura mais grave, precisa ser operada de imediato, porque senão esses micróbios vão infeccionar esse osso que se expôs.
Então, a fratura fechada, ou seja, não exposta, não tem micróbio. Foi o caso aqui. Então, a fratura não expôs o osso, não há micróbio e vai gerar uma grande dor no local, inchaço, sangramento, vai ter provavelmente hematoma no local, porque rompeu vasos. E aí gera então toda uma inflamação no local para que haja uma cicatrização e para que esse osso cole. Então, a inflamação é um fenômeno natural e bom para o corpo. Aqui uma inflamação de garganta com infecção. Então vejam pus na amígdala. A amígdala é esse órgãozinho aqui, uma de cada lado. E ela está com pus. Então tem uma bactéria causando essa infecção de garganta, essa amidalite. Então aqui nós temos micróbios junto da inflamação. Há inflamações de garganta onde você não tem micróbios. Por exemplo, uma faringite, a faringe é aqui, faringite alérgica. O indivíduo teve contato com algum produto que ele é alérgico, inflama o local sem micróbio. Outra situação são pessoas que se expuseram a produtos químicos no trabalho muito irritantes. Por exemplo, respirou amoníaco ou um ácido, por exemplo. Isso vai dar uma irritação na garganta, uma inflamação sem micróbio. Então, nesse caso aqui, nós temos uma infecção, tem presença de micróbio, a bactéria. A característica principal é a presença do pus aqui na amígdala, que mostra que é uma infecção por bactéria. Então, tem muita gente que está tomando antibiótico para infecções de garganta que são causadas por vírus. O antibiótico vai agir? Não. O antibiótico só mata a bactéria. Vai tomar antibiótico para uma irritação na garganta de origem alérgica. Vai adiantar? Não. Então, por isso que a prescrição de antibiótico tem que ser utilizada de maneira correta. Essas bactérias têm um tipo de antibiótico específico que matam elas. Não pode ser qualquer antibiótico. Então, antibiótico próprio para este tipo de bactéria. Então, muita gente usa de maneira inadequada antibióticos para infecções que não são bacterianas. E ou para inflamações só, que nem bactéria, nem vírus, nada disso tem. Não vai ter efeito nenhum, vai gastar seu dinheiro, vai ter efeitos colaterais, vai dar resistência às outras bactérias, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai prejudicar o antibiótico. Aqui, por exemplo, um furúnculo, veja que está vazando pus aqui. Aqui sim, então nós temos um vermelhidão, inchaço, calor e dor associada à presença de micróbios, dando pus. Então nesse caso, sim, é necessário o uso de antibióticos. Então, independente de qual seja a causa da inflamação, se com ou sem infecção, o que ocorre, por exemplo, aqui na rotura do ligamento do tornozelo ou na invasão por micróbios, como naquela espinha, naquele abscesso, no furúnculo ali, você tem uma dilatação do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo, que normalmente é estreito assim, ele dilata, fica largo, né, para que possa passar mais sangue. Junto com o sangue, há um extravasamento de plasma, que estou representando aqui em bege, aqui vazando. Então você extravasa plasma na região, que é o que causa o inchaço. Esse plasma é rico em células brancas, os leucócitos, que vão para lá ou para pegar e lisar, ou seja, quebrar, comer aquelas fibras lesadas, por exemplo, aqui fibras musculares, fibras de tendão, ou para comer aquelas células de sangue que extravasaram, que arrebentou o vaso ali naquele entorse ali. Então sangue vazou para aquela região, como nós vimos naquela foto ali. Vejam, aqui está cheio de sangue, né? Uma equimose, né? Ou hematoma, como o pessoal chama aí, mas equimose é quando está espalhado, hematoma é quando está localizado, como por exemplo num galo na cabeça, fica aquele papo. Aquilo é um hematoma, a equimose é quando está mais espalhada assim.
Então, as células brancas vão lá fagocitar, ou seja, comer essas células vermelhas do sangue que estão ali em lugar errado, vão destruir todo aquele sangue que está fora do vaso, vão comer aquelas fibras lesadas. Isso é o processo da inflamação para que haja a cicatrização. No caso, quando há a presença de micróbios, essas células brancas vão para fagocitar, ou seja, para comer, para destruir esses micróbios. Então, independente se haja infecção, ou seja, se haja a presença de micróbios ou não, o processo é semelhante. O vaso de sangue dilata, há extravasamento de plasma, então fica vermelho porque dilatou o vaso de sangue. O plasma saiu, então dá inchaço no local, edema. Fica quente porque tem mais sangue na região, então fica mais irrigado e aumenta o calor no local. E tem dor porque há extravasamento de substâncias que geram dor para que você imobilize, para que você fique quieto com aquela região, para que o organismo possa fazer o processo de cicatrização. Então a inflamação é um fenômeno natural que ocorre quando o organismo está frente a alguma agressão, com ou sem micróbios. O uso de antibiótico e anti-inflamatório é uma coisa que se faz com muito erros. Então, é muito comum pessoas tomarem antibiótico para uma distensão do músculo. Vai ter alguma ação? Não. Só vai fazer mal, porque o antibiótico serve para matar micróbios. E nessa situação não há micróbios. Você tem uma inflamação porque rompeu fibras musculares. E há um excesso de uso de anti-inflamatório. Hoje, qualquer corzinha, o pessoal está tomando anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um remédio que tem inúmeros efeitos colaterais. Pode sangrar estômago, é altamente agressivo o estômago, pode lesar o rim, pode lesar fígado. Tem gente que morre com uma dose única de anti-inflamatório porque sangrou uma úlcera ou porque deu uma hepatite fulminante por medicamento. Então o anti-inflamatório não é um remédio para ser usado à torto direito como o pessoal faz. Qualquer coisinha está usando anti-inflamatório. Eu não acabei de dizer que inflamação é um fenômeno natural do corpo, que ela tem que ocorrer? Então para que você vai tirar a inflamação? A inflamação tem que ocorrer. Então o anti-inflamatório é uma medicação útil, principalmente para aliviar a dor, porque um dos mecanismos é reduzir substâncias que causam dor. Então, basicamente, numa distensão muscular, num problema de coluna, numa fratura, o que o anti-inflamatório vai fazer é reduzir dor. Ele vai ajudar a cicatrizar? Não, pelo contrário, pode até prejudicar a cicatrização. Ele não vai ajudar em nada o processo de inflamação. Ele vai basicamente aliviar dor. Então, deve-se usar o anti-inflamatório com cautela. Vou citar o exemplo. Eu tive em futebol, há uns 2 anos atrás, uma ruptura do músculo da panturrilha, como está na foto aqui. Fui jogar bola e quando fui correr, estava frio. Fui correr atrás da bola, senti romper o músculo da panturrilha. Dói bastante. Sabe quantos dias de anti-inflamatório eu tomei? Um dia de anti-inflamatório, que foi só o primeiro dia que doía muito. O resto, o que eu tinha que fazer? Repouso. Então, eu fiquei de muleta 2 semanas, fiquei imobilizado para que esse músculo cicatrizasse. O anti-inflamatório aí não ajuda nada, só alivia a dor. E eu tenho, por exemplo, o meu estômago é sensível ao anti-inflamatório. Se eu ficar tomando, me dá dor de estômago mesmo. Fora que o anti-inflamatório agride o rim, agride fígado. Então para que eu vou ficar tomando anti-inflamatório? Não. A dor está tolerável? A dor, se eu fico quieto, que é o que o corpo está pedindo, o corpo está te dando dor para você ficar quieto. Se eu ficar quieto, a dor é tolerável? Sim, então deixa sem anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório não vai ajudar a cicatrizar, não vai curar. O que vai curar é só o próprio corpo, que vai pegar as fibras musculares que foram rompidas, as células brancas vão lá comer as fibras que estão lesadas,
e iniciar um processo de cicatrização e refazer aquelas fibras musculares. Então, muito cuidado com o uso à torta e direito de anti-inflamatório. As pessoas usam por qualquer coisa anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma medicação que tem problemas, tá? Então, por exemplo, há situações que as pessoas têm que usar anti-inflamatório mesmo, porque você não tem uma causa de lesão aguda. Por exemplo, uma pessoa que sofre de reumatismo, é uma doença autoimune, o próprio corpo tem uma inflamação excessiva, vamos dizer. Mas aí é uma situação diferente, é uma pessoa que tem uma doença que causa esse tipo de inflamação exagerada nas articulações, por exemplo. Aí essa pessoa, sim, essa pessoa às vezes vai ter que tomar anti-inflamatório prolongado, às vezes anos a fio. Mas são situações específicas. O que a gente vê normalmente são pessoas que torceram o pé, bateram o pé em algum lugar, o joelho em algum lugar, pegou algum peso, sentiu o ombro, seja lá o que for, e dá-lhe anti-inflamatório vários dias. Isso é um problema. Não façam isso. O anti-inflamatório é só para alívio da dor nas primeiras horas. O resto é ficar de repouso e esperar cicatrizar. Outra confusão bastante comum é o uso de antibiótico onde não tem infecção. Nós estávamos falando ali agora mesmo do problema da garganta. Então, antibiótico, antibio, na verdade, antimicrobiano, o nome correto. É contra a vida do micróbio. Então, antibiótico só serve quando houver micróbio. Então, aqui está representado o antibiótico nessa substância que você toma, ele vai matar o micróbio. E ele não vai fazer nada na inflamação. A inflamação, como eu disse, é um fenômeno natural do corpo. À medida que você mata o micróbio, aí o próprio corpo vai diminuir a inflamação, porque não precisa mais de células brancas para destruir os micróbios. Então, o antibiótico é só útil quando se há presença de micróbios. Então é muito comum o indivíduo às vezes tomar amoxil, que é um antibiótico derivado da penicilina, porque está com dor na coluna. É muito comum a gente ver essa situação. Ou o indivíduo tomar amoxil ou cefalexina, por exemplo, que é outro antibiótico derivado da penicilina, ou tetraciclina, o famoso Tetrex, que vendia à torta e direito na farmácia, devia tomar o Tetrex para uma infecção por vírus, faringite viral, por exemplo. O indivíduo está com a garganta irritada por causa da gripe e toma Tetrex. Tá certo? Não, tá errado. É vírus. Antibiótico não mata vírus, mata bactéria. Se não tem bactéria, não vai ter efeito nenhum, só vai servir para dar dor de estômago, diarreia, agredir seu organismo. Então, há um erro muito grande. Eu espero que agora tenha ficado claro para vocês. Desculpem os que já forem da área de saúde por eu insistir isso, mas esse canal é voltado para todos os trabalhadores da área de SST e muitos não têm essa noção. Outra coisa que é importante é saber que o termo IT quer dizer inflamação, com ou sem micróbio, não importa. Então, amidalite, inflamação da amígdala. Gastrite, inflamação do estômago. Apendicite, inflamação do apêndice. Rinite, inflamação do nariz. Hepatite, inflamação do fígado, que pode ser infecciosa ou não. Por exemplo, rinite alérgica, tem micróbio? Não, é alérgico. Rinite bacteriana, está saindo pus pelo nariz. Opa, temos infecção. Rinite viral, pegou uma gripe, tem micróbio, mas não vai adiantar tomar antibiótico, porque é por vírus. Então, um exemplo aqui que eu pus, a hepatite, que é a inflamação do fígado. Nós temos hepatite, talvez a mais comum, por álcool, bebida. O indivíduo bebe demais e tem uma inflamação do fígado por álcool, hepatite alcoólica. Nós temos infecção
no fígado por bactéria. Não é muito comum, mas existe. E outra muito comum são as hepatites por vírus. Então, a hepatite por vírus A, a hepatite por vírus B, C. Então, são vírus que causam inflamação no fígado. Não importa, então, a causa, você tem o termo IT para identificar a inflamação. Então, hepatite significa apenas inflamação do fígado. Aí você tem que completar, por exemplo, como eu citei ali com anti-inflamatório, hepatite medicamentosa. Como eu disse, já vi gente morrer porque tomou uma dose de anti-inflamatório. Deu uma hepatite fulminante por remédio. Porque o remédio causa isso? Sim. Claro que tem que ser em pessoas susceptíveis. Ou seja, aquela pessoa tem uma sensibilidade àquele remédio e desenvolveu uma hepatite fulminante com aquele remédio. Então, isso ocorre com vários remédios. Não é um anti-inflamatório específico. Tem gente que tem hepatite fulminante com o Tilenol, que é um remédio muito usado, que nem anti-inflamatório não é. Que é o paracetamol, é analgésico. O termo analgésico quer dizer contra dor. Algia significa dor. Analgesia significa tirar a dor. Então, dipirona, novalgina. Dipirona que é muito usado, né? A origem é da novalgina, o primeiro que inventou. Então, dipirona é um analgésico. Também, por exemplo, tem gente que já teve hepatite com dipirona. Tem gente que tem hepatite com antibiótico. Tem gente que tem hepatite com anti-inflamatório. Tem gente que já morreu de hepatite com uma dose de diclofenaco, que é um anti-inflamatório muito comum. Ou com nimesulida, que é outro anti-inflamatório comum. Então, eu não estou especificando qual remédio que pode dar hepatite. Estou citando que qualquer um pode dar. Depende de uma suscetibilidade individual. Eu só estou alertando pelo uso indiscriminado de remédio. Automedicação. É muito comum as pessoas, qualquer coisinha está tomando antibiótico, anti-inflamatório. Agora, o governo proibiu a venda de antibiótico sem receita. Exatamente porque havia muita automedicação e, na maioria das vezes, automedicação errada de antibiótico. O próprio farmacêutico, que não era farmacêutico, geralmente era um balconista, que não sabia nada de farmácia, ele era um atendente ali, prescrevia antibiótico de maneira muito errada. Já vi várias vezes isso. Às vezes, quando a gente ia na farmácia comprar alguma medicação e do lado estava atendendo o balconista e passando antibiótico para situações totalmente inadequadas. Então, muito cuidado com a automedicação e com o uso exagerado de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. E lembrem-se, inflamação é um fenômeno natural no corpo. Ela tem que ocorrer e está dizendo para você ficar quieto para que o corpo possa cicatrizar aquela região lesada. Seguindo com os riscos biológicos, agora vamos falar então dos vírus. Já vimos aí as bactérias, vimos aí os bacilos importantes. Depois nós vamos entrar com mais detalhes quando a gente for falar das doenças ocupacionais, mas já deu para vocês entenderem o que são bactérias e o que são bacilos. Agora vamos passar para os vírus. Mais uma vez aquela imagem comparativa, vejam aqui é um fio de cabelo e aqui um fio de cabelo então cortado na ponta do fio de cabelo. Olha quantas células vermelhas do sangue cabe na ponta de um fio de cabelo. E nem se fala então vírus. Vírus cabem milhares, se não diria milhões de vírus na ponta de um cabelo, dependendo de qual vírus for, porque tem vírus também de tamanhos variados. Então aqui para vocês terem ideia, em verde aqui está uma bactéria em formato de bacilo, uma Escherichia coli, tá aqui o nome dela, Escherichia coli, é uma bactéria extremamente comum. E vejam, para vocês compararem dentro dela o quanto caberia de um vírus. Olha aqui o picornavírus, que é o vírus do resfriado comum. Olha o tamanhozinho dele perto da bactéria. Então cabe milhares, talvez milhões de picornavírus dentro de uma bactéria. Aqui outros exemplos de vírus. Tem o paramyxovírus, que é responsável pela cachumba, herpes vírus, que dá o herpes, enfim.
Tem vários tipos de vírus e vários tamanhos. O vírus são seres muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 micrômetros, são formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo um material genético. E eles necessariamente se multiplicam dentro de células. Ele precisa de uma célula para se reproduzir, mais ou menos como essa figura que eu desenhei aqui. Então o vírus vem, acopla na célula, joga o seu material genético, que se mistura ao material genético da célula e começa a se multiplicar. Então os vírus são formados dentro das células dos animais, dos seres vivos, do ser humano. Então ele se multiplica dentro da célula, aí depois rompe e vai procurar outra célula para se multiplicar. Então o vírus é um ser necessariamente de multiplicação intracelular. Ele precisa de uma célula para se multiplicar. Os vírus podem causar inúmeras doenças, só para citar: gripe, dengue, AIDS, hepatite. Como dissemos, tem vários tipos de hepatite, então as hepatites virais, né, A, B, C e outras hepatites virais que existem. O sarampo, a catapora, o herpes. Então são vários tipos de doenças causadas por vírus. E, muito importante, antibiótico não mata vírus. Então muitas das infecções que nós temos são virais e o pessoal usa antibiótico de maneira errada. Então, por exemplo, às vezes você está com uma dor de garganta por uma gripe, não adianta tomar antibiótico. Não adianta tomar amoxicilina, amoxil, cefalexina, penicilina, ampicilina. Todos são antibióticos, só serve para matar o quê? Bactéria. Não tem efeito nenhum sobre a inflamação ou sobre a infecção causada pelos vírus. Então você está tomando remédio errado, gastando seu dinheiro, ainda prejudicando o seu corpo, porque o antibiótico não vai ter efeito nenhum sobre o vírus. Em alguns casos, por exemplo, você pegou uma infecção viral, uma gripe, e após a infecção viral você desenvolveu uma sinusite por bactéria. Bom, aí nesse caso, então, o antibiótico está bem indicado, né? Ou você teve uma infecção viral inicialmente e depois desenvolveu uma amidalite purulenta, como aquela que nós vimos, inflamação da amígdala com pus, porque o vírus facilitou a bactéria de se instalar naquela amígdala. Então aí está bem indicado o antibiótico. Mas é muito importante ficar claro que antibiótico não tem efeito sobre vírus. Vai fazer mal para o seu corpo e não vai ter efeito nenhum sobre vírus. A maioria dos vírus não tem remédio. O seu próprio corpo é que vai combater essa infecção viral. Com a ocorrência da AIDS nos anos 80, é que começaram a surgir mais estudos sobre medicamentos antivirais. Veja, não são antibióticos, são antivirais. Então, com o advento da AIDS, com muita gente morrendo, maiores estudos, aprofundamento das pesquisas em relação a vírus, começou-se a desenvolver mais medicamentos com ação antiviral. Talvez o primeiro antiviral que ocorreu foi na época de 70, que é o aciclovir, que é um medicamento que combate o herpes e a catapora. Catapora, que é uma infecção causada por vírus da família dos herpes. Então, como eu disse, na AIDS, que matou milhões e milhões de pessoas, começou a se desenvolver mais remédios antivirais. Outro remédio também antiviral é para a gripe, não é para o resfriado comum, que é o Tamiflu, que foi usado muito na época da gripe suína, na gripe tipo A. Então algumas síndromes
virais gripais, né? É necessário às vezes usar o antiviral ou Zetalmivir, que é o Tamiflu. O governo andou distribuindo na época da gripe suína. Em alguns casos ainda distribui para surtos de gripe com uma mortalidade alta. Então, dengue, que é uma doença viral. Alguém já viu remédio para dengue? Não existe remédio para dengue. Dengue é causado por vírus. Então não tem remédio. Tem que esperar seu próprio corpo combater. O que você toma são remédios para aliviar os sintomas. Então, por exemplo, a dengue às vezes costuma dar coceira. Em alguns casos, a coceira é muito intensa. Então, o médico passa um remédio para diminuir a coceira, um antialérgico. É muito usado o paracetamol, que é o Tilenol. Para quê? Para alívio da febre e alívio da dor no corpo. Mas não tem ação nenhuma sobre o vírus. O seu próprio corpo vai desenvolver uma reação inflamatória que vai levar as células brancas do seu corpo para combater o vírus onde ele está atuando. Alguém já viu remédio para sarampo, rubéola, cachumba? Não tem remédio. Tem que esperar o próprio corpo combater. A hepatite, ultimamente, tem se desenvolvido remédios para as hepatites virais do tipo C e B, quando elas persistem no corpo, chamadas hepatites crônicas, porque essas hepatites crônicas podem levar o indivíduo a ter uma cirrose, ou seja, a destruir totalmente o fígado do indivíduo. A maioria das hepatites o indivíduo vai ter e vai eliminar sozinho, sem necessidade de nenhum remédio. Então, a maioria das pessoas que tem hepatite, principalmente a A, cura 100%. Alguns casos evoluem mal de hepatite A, é muito raro. Tem gente que morre com hepatite A, mas é raro. Quanto à hepatite B e C, a maioria vai curar sozinha, sem nenhum problema, sem nenhuma sequela. Mas alguns vão evoluir para a chamada hepatite crônica. E nesse caso, quem desenvolve a hepatite crônica pode então evoluir para uma cirrose. E nesse caso, tem se desenvolvido alguns remédios para combater, eliminar esse vírus. São antivirais que vão atuar diminuindo a reprodução desse vírus, a multiplicação desse vírus, e aí o seu próprio corpo vai combater o restante dos vírus que não forem eliminados, então você fica livre do vírus. Então, antibiótico não serve para vírus. A maioria das doenças virais, são inúmeras as doenças virais, o seu próprio corpo vai combater e vai eliminar. Então, por exemplo, você pega um herpes que dá no lábio, que dá no genital, ou um herpes zoster, que é o famoso cobreiro. Não adianta benzer. Seu próprio corpo daqui 7 dias vai eliminar. É o ciclo natural do vírus no corpo. O corpo vai combater e vai eliminar aquele vírus do seu corpo. Assim também a cachumba, sarampo, rubéola, são doenças que são causadas por vírus e não tem remédio. Os remédios que são usados são só para alívio. Recentemente vimos lá na África um surto de ebola, que é um vírus, também não tem remédio, né? Você tem que dar o suporte ao organismo, né, com hidratação, com nutrição desse organismo, enfim, o suporte para que o próprio corpo elimine esse vírus. Agora, muitas doenças virais, nós temos as vacinas. Então, o que a ciência desenvolveu para as doenças virais foram as vacinas. Vacina que é para evitar que você pegue a doença. Então, não é para combater a doença, e sim para evitar que você pegue. Então, aqui exemplos de doenças por vírus que tem vacina. Catapora tem vacina, a gripe, né, nós tomamos aí de ano em ano, quem é da área de saúde ou quem tem alguma situação de risco para a gripe, então tem que tomar anualmente. Hepatite A e B, para quem é trabalhador da área de saúde, tem que vacinar contra a hepatite A e B.
Sarampo tem vacina. Paralisia infantil, nós conseguimos eliminar a paralisia infantil do Brasil pela campanha do famoso Zé Gotinha, né, que era a vacina com a gotinha aí, a vacina Sabin, que foi desenvolvido pelo cientista Alberto Sabin, por isso que chama de vacina Sabin. Cachumba tem vacina, enfim. E doenças virais sem vacina. AIDS ainda não temos vacina, dengue ainda não temos vacina, a zika, chikungunya, hepatite C ainda não temos vacina, ebola, a antavirose que mata alguns trabalhadores aí na área do campo, né, que tem contato com rato. Enfim, são inúmeras as doenças que são causadas por vírus que ainda não tem vacina, né? E a ciência tem procurado desenvolver vacinas para essas doenças. Para vocês terem ideia, só o vírus da AIDS matou cerca de 25 milhões de pessoas nos últimos 20 anos. É uma doença que no passado matava-se muito, o indivíduo ficava rapidamente nesse quadro, emagrecido, com sarcoma de Kaposi, são esses pequenos tumores escurecidos aqui, é um tipo de tumor benigno, mas que aparece muito no aidético. O indivíduo evoluía rapidamente para a morte. Então muita gente morreu com a AIDS. Hoje a AIDS tem medicamentos antivirais que combatem a reprodução desse vírus. Os vírus se reproduzem com mais dificuldades, então o indivíduo consegue conviver muitos anos sem evoluir para a morte. Mas ainda é uma doença sem cura, não tem remédio que cura a AIDS. Então o melhor é evitar de pegar, porque se pegou vai ter que tomar o remédio o resto da vida para tentar diminuir a multiplicação desse vírus no corpo, até que surja aí uma vacina. Tem várias em testes, mas nenhuma ainda totalmente aprovada. A gente espera que saia logo uma vacina eficaz para a AIDS, já visto que ainda milhões de pessoas morrem dessa doença. A gripe espanhola, que foi uma gripe no início do século passado, matou 25 milhões de pessoas em poucos dias, em 2 anos. Era uma gripe altamente agressiva, com uma taxa de mortalidade, o que nós dissemos ali, uma virulência muito grande. Então há vírus que tem uma virulência, que nós vimos lá o conceito, né, que é o índice de mortalidade, muito alto. Então a gripe espanhola foi uma gripe que matou muita gente em pouco tempo. Quanto à vacina, um breve histórico aqui, para que vocês tenham noção. Vacina, então, não é um remédio, e sim uma substância que vai evitar de você ter a doença, né? A história da vacina começa com Edward Jenner, que é um médico inglês, em 1796. Portanto, há mais de 200 anos, ele observou que as pessoas que trabalhavam no campo, lidando com o gado, e que tinham contato com a varíola bovina, não adquiria a varíola humana. A varíola humana, que nós estamos vendo no caso, a varíola foi eliminada do planeta pela vacinação, felizmente, porque era uma doença que matava muito, dava muitas sequelas, então era uma doença muito agressiva. E ele observou então que as pessoas que trabalhavam com vacas e que se expunham à varíola bovina não adquiriam a varíola humana, ou quando adquiriam a varíola humana mais fraca e sobreviviam à varíola humana. Então ele, observando isso, inoculou pus de varíola bovina num menino de 8 anos de idade, e depois disso ele inoculou nesse mesmo menino a varíola humana.
Quer dizer, hoje não se pode fazer uma pesquisa dessa de jeito nenhum, mas lá em 1796 ele fez isso. E o menino não desenvolveu varíola humana. Então ele provou que usando o pus da varíola da vaca protegia contra a varíola humana. Naquela época, nós vimos, não se tinha noção dos micróbios. Em 1796, ele não tinha essa noção de que era um vírus que estava causando isso. Ele apenas pegou o pus da vaca e inoculou no ser humano. E de algum modo ele achou que adquiria então a resistência, sem saber que isso era causado por um micróbio. Daí então vem o nome vacina. Vacum quer dizer vaca. Então, vacine em latim quer dizer da vaca. Então foi aí que surgiu a vacina. Foi Edward Jenner, então esse médico inglês, que observou essa situação em relação à varíola. E quem realmente desenvolveu a vacina mesmo, aí já conhecendo a presença dos micróbios, foi novamente Pasteur, o francês. Então desenvolveu a primeira vacina contra a raiva, que é causada por um vírus. Em 1885, ele desenvolveu a técnica de usar o vírus da raiva atenuado, causando assim uma reação imunológica em quem recebia a vacina. Vamos entender um pouco isso. Nós temos que conhecer dois conceitos importantes, que é a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa, ela ocorre pela vacina ou pela doença. E a imunização passiva, ela ocorre através de soro e imunoglobulinas. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver, quem trabalha na área de segurança, na área de saúde, tem que conhecer isso, né? Em algumas situações também na área rural. Então vamos entender. Como que é a imunização? Imunização, então, nada mais é do que adquirir resistência imune, tá? Se tornar imune, ou seja, adquirir resistência àquela doença. Como é que é feita a vacina? Você pega um micróbio e mata ele, morto, ou pega parte desse micróbio, ou pega o micróbio inativado, que eu estou representando aqui em roxo. Então, inativado eles fazem um processo no laboratório que o micróbio fica fraco. Ou modifica esse micróbio, como aqui está representado. Então, essas substâncias não são capazes de causar a doença, mas conseguem estimular o corpo a fazer a resposta imune, ou seja, a resposta de defesa. Então, a vacina nada mais é do que pegar uma substância rica ou no micróbio morto, ou em parte do micróbio, ou no micróbio enfraquecido, ou no micróbio modificado, e injeta na pessoa. Com isso, essas partes terão contato com as células de defesa do corpo, inicialmente a célula T. Essa célula T vai passar a informação para a célula B, e a célula B é que vai produzir anticorpos, que aqui está representado com esse símbolozinho. Então, esses aqui são os anticorpos. Os anticorpos são fabricados pela célula B. E esses anticorpos, então, ficam na corrente sanguínea do indivíduo. E as células B também ficam com memória para aquele micróbio que você vacinou. De modo que quando o indivíduo sofre ataque daquele determinado micróbio que você vacinou, as células B que já têm memória produzem rapidamente anticorpo, que são substâncias que vão destruir, matar o micróbio. E aí você não adquire a doença. Então aqui você tem a imunização ativa pela vacina e a imunização ativa pela doença. Por exemplo, se o indivíduo pega cachumba, uma infecção, ele não foi vacinado de cachumba, vai acontecer isso aqui. Vai desenvolver anticorpo e ele nunca mais vai ter cachumba novamente, porque vai ter célula de defesa com memória para cachumba. Então, quando o vírus da cachumba tentar novamente entrar naquele corpo, naquele indivíduo,
já vai ter anticorpo para combater aquele vírus da cachumba. No caso da vacina, você injeta parte do micróbio, ou micróbio morto, ou micróbio inativado, etc. Então, quando o vírus da cachumba tentar entrar, nós já temos células de memória, os anticorpos são fabricados rapidamente e destrói o vírus da cachumba e o indivíduo não tem cachumba. Então, o indivíduo que tomou a vacina fica imune contra aquela doença. Ou seja, tem um sistema imunológico já com memória para aquele micróbio. A vacina nunca é 100%. As vacinas tendem a proteger próximo disso. 90%, 80%, enfim. Mas nunca que dá 100%. Então, às vezes, o indivíduo que tomou vacina de catapora tem catapora, mas numa forma mais fraca. Então, muitas vacinas são com o objetivo do indivíduo ter as formas mais fracas da doença, caso tenha. Então, imunização ativa é quando o indivíduo pega a doença, fica doente pelo micróbio, e aí depois ele fica resistente, está cheio de anticorpo contra aquele micróbio, nunca mais pega aquele micróbio. Já a vacina é também uma imunização ativa, ou seja, o indivíduo toma o micróbio modificado e desenvolve resistência imune àquele micróbio. A imunização passiva é quando você pega um anticorpo de outro ser para injetar no ser que está doente. Então, como é que é feito isso? Você injeta o micróbio modificado em forma de vacina, ou o indivíduo que já teve uma infecção por aquele micróbio, ou injeta a toxina, um veneno num animal, e esse animal, esse ser humano, vai desenvolver anticorpo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Você pega o vírus da raiva e inocula num cavalo, ou inocula, por exemplo, a toxina de um escorpião no cavalo. O cavalo vai desenvolver anticorpo contra aquele vírus ou aquela toxina. Aí depois você tira o sangue desse cavalo, que vai estar rico em anticorpo, separa só o anticorpo e aplica em alguém que está com risco de desenvolver raiva ou já está com raiva. Então você já dá o anticorpo pronto. Mesma coisa que no ser humano. Você pega um grupo de indivíduos que já teve vacina para hepatite B, por exemplo, ou que já tiveram hepatite B e já curaram. Você separa o sangue dessas pessoas e no plasma vai estar rico em anticorpo contra o vírus da hepatite B. Então, nesse caso, você vai ter imunoglobulina contra a hepatite B e vai aplicar no indivíduo que está com risco de desenvolver hepatite B. A gente fala em soro quando vem de origem animal e imunoglobulina quando vem de origem humana. Então, um indivíduo que não é vacinado contra a hepatite B, não foi vacinado, e de repente espetou com uma agulha de um paciente que está com hepatite B sabidamente, está indicado você fazer imunoglobulina, porque se você for fazer a vacina demora a ter efeito e o indivíduo já teve contato com o vírus, então você já tem que dar o anticorpo pronto para ele não pegar a doença. Então vejam, a vacina você toma vários dias antes para se proteger no futuro de uma infecção. Por exemplo, a vacina de gripe você toma por volta de maio, abril, porque a gripe ocorre mais na época do frio, junho e julho. Então você toma meses antes para que quando chegue a época que dá mais gripe, você já esteja protegido, já tem anticorpo. Então a mesma coisa aqui, não adianta se o indivíduo teve contato com o sangue de um paciente com vírus de hepatite B, se você der a vacina nele agora, não vai adiantar, porque a vacina vai demorar a fazer efeito. Então você já dá o anticorpo pronto, que é a imunoglobulina. Então isso em alguns acidentes ocupacionais com trabalhadores da saúde que não são vacinados e que têm contato com
o vírus, está indicado o uso de imunoglobulina. Muito bem, a próxima videoaula nós vamos entrar mais a fundo nas bactérias e vírus da lista brasileira de doenças do trabalho. Nós vamos ver quais são as doenças virais e bacterianas que são consideradas do trabalho. Próxima aula nós vamos aprofundar nisso. Espero que essa aula inicial tenha sido útil a muitos de vocês. Sei que muitos conceitos para algumas pessoas que já são da área de saúde são repetitivos, mas para muitos serão conceitos novidade. E nós precisamos de conhecer esses conceitos para que a gente possa caminhar nas próximas aulas de riscos biológicos. Muito obrigado. Façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse canal.